Olá, o programa Mosaico de hoje tem a honra, a alegria de ter como convidado o jornalista Lúcio Brasileiro. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E aqui estamos com o nosso amigo Lúcio Brasileiro. Brasileiro, seja bem-vindo. Muito obrigado, estou em casa. Em casa. E, Lúcio, eu estou gostando aqui da gente conversar aqui, bater esse papo, né? Principalmente na ambiência do Náutico Atlético Cearense. Tem muito a ver com a tua história, não é, aqui? Muito, foi o único clube que eu fui sócio pagante. E depois, muitos anos depois, sócio honorário e sócio benemérito. Quem são, assim, os beneméritos, assim? Pedro Coelho, Ari Araripe e Meton César. Você vê, por exemplo, que eu não podia nunca pretender ser grande benemérito para concorrer com essa turma, né? Em serviços prestados ao clube. Mas, por exemplo, muitos serviços você prestou aos clubes através da sua crônica social, não é? Porque é sempre num processo muito criativo seu, não é? Sim, mas também como assessor de vários presidentes. Foi. A quem eu dei mão técnica. Certo. Viu? Como Guedes, Joaquim Guedes, como o pai dele, Rui do Ceará, como mais recentemente o Jorge Medeiros, como hoje o Jadson Cruz. Foram pessoas que eu convivi na administração deles, entendeu? Com muito prazer e tenho certeza que fui útil. Agora, por exemplo, você pegou o Náutico, começou a frequentar aqui o Náutico, quem era o presidente? Você lembra? O presidente do Náutico, quando eu comecei a frequentar, era Romeu Aldigueri. Romeu. Da loja Flamas Variedades, né? A loja de variedades. Melhor. A Flama não foi o grande sucesso dele. O grande sucesso dele. Símbolo de distinção. A loja de variedades. Loja de variedades, Era um grande empresário e foi uma grande figura do Clube Diretor Lojistas. Agora, por exemplo, na tua história de clubes, né? Por exemplo, você vem teve da turma do Líbano. Também, sobretudo o Líbano antigo. Que era na Rua Barbosa com Santos Dumont. Foi a minha primeira turma em Fortaleza, quando eu vim do internato em Baturité. Foi a turma do Líbano, com figuras notáveis, como, por exemplo, Dr. Régio Jucá, que não era só o grande médico que foi, o craque da medicina que foi, era também uma figura humana extraordinária. Mas, assim, fora ele, tinha uma turma grande, né? Que daí surgiram grandes amizades, né? De longos tempos. Bom, eram os 12. 6 já partiram e 6 estamos ainda por aqui. Qual era a esquina ali, Santos Dumont com o Rui Barbosa? Tinha a casa do Alberto Machado? Era ali. Posteriormente, ali havia o clube antigo, o Clube Líbano antigo. E então essa casa foi derrubada e na esquina surgiu, alguns anos depois, a casa de Alberto e Valdívia Machado. Certo, então, e hoje, pena aquela casa tão bonita que era, né? Assim, mas... Era a mais bonita e eu promovi lá um baile da Glambuguel, trazendo o maior cantor da noite do Rio, Murilinho de Almeida,
que havia prometido à dona Olga que viria fazer uma festa para ela, a primeira-dama. Então eu disse, dona Olga, a senhora não vai ter tempo de fazer festa coisa nenhuma. A senhora cede o Murilinho de Almeida? Ela disse, pois não. Eu fui ao Rio, me apresentei, olha, eu sou o representante da primeira-dama, dona Olga Barroso. Ele aceitou, veio sem ônus para mim, porque ele viria sem ônus para a primeira-dama. E interessante porque você era uma espécie também de facilitador, porque tinha muita abertura, né, na área assim, social, né? Você frequentou o Copacabana Palace, né? Sim, lá fiquei na história do Copacabana, porque lá tive um começo, tive um pega com o João Saldanha, que havia, na véspera, estreado como técnico da seleção brasileira. E ele tinha obtido uma vitória sobre o campeão mundial, então, que era a Inglaterra. Sei. E eu fui transmitir o jogo para a PR9. Augusto Borges era o diretor da equipe, eu era o comentarista e o Nego Oliveira, depois foi ser professor no Maranhão, era o locutor. Transmitimos o jogo, tudo, direitinho, e de lá, no dia seguinte, eu fui ao Copacabana Palace de ver se pega com o Saldanha, entendeu? Que arrasou com Crata, arrasou com Sobral, entendeu? Naturalmente, saltou a linha. Ele estava muito traumatizado, não só pela vitória, bom, traumatizado aí está mal empregado. Ele estava fora do seu normal por causa da vitória da véspera com a Inglaterra, que era campeão mundial, que ele não mereceu, por sinal. Esse jogo marcou porque era a despedida do grande goleiro Gilmar. Sim. A despedida dele da seleção. Gilmar Neves dos Santos. Gilmar dos Santos Neves, né? Neves, Mas também porque nesse dia ele teve que levar a filha ao altar. Só que a filha era filha também da mulher com quem ele havia se separado em litígio. Então envolveu tudo isso. E umas verdades que eu disse a ele também foi. E ele era brabo, né? Pelo menos era tido, mas eu tenho a impressão que se tivesse havido as vias de fato, eu teria ganho. Nunca deixei de ter essa impressão. Mas nesse jogo você foi como comentarista. Fiz um comentarista. E houve um detalhe que é único na minha carreira. O Augusto Borges resolveu transmitir também para a PR9 o Fla-Flu, que era a decisão do Campeonato Carioca. Sim. Então conseguiu o patrocínio pelo telefone, anunciante daqui, e nós fomos para o Maracanã. No Maracanã, Recife, por exemplo, Pernambuco e Bahia, ainda tem Rio Grande do Sul, tem um certo... Fica numa cabinezinha e tal. Mas o pessoal de Ceará, Pará, Amazônia, fica assim num paredão, sol, viu? Do mês de junho. Na vala comum. Um sol incrível, 400, 500. O sol não chegou. Aí o João Ramos quis falar com o Augusto, dizer que não adianta transmitir porque o sol não está chegando. Mas ninguém apareceu para ir avisar nós. Então foi o único programa que eu fiz na minha vida que deu traço. Isto é, 0 de Ibope. É chamado recorde negativo. Em silêncio, né? A transmissão, ninguém assistiu. É um assunto assim que tu é apaixonado, que é futebol, né? Sim. Principalmente seleção brasileira. A maior autoridade mundial em Copa do Mundo. Né? Não há ninguém que possa competir comigo. Eu sei todas as seleções do Brasil, jogo por jogo, desde 30. O trauma de 50. Uruguai não era uma seleção qualquer, não. Eu tinha 10 anos, assisti o jogo no rádiozinho, na calçada lá de casa, que morava na rua Gustavo Vileto. Hoje existe, até hoje está mantido uma espécie de, uma coluna de fumaça em torno disso. O pessoal que acha que o Brasil tinha o melhor time, não tinha. O time do Uruguai era um grande time. O Uruguai tinha 7 craques, o Brasil tinha 5. Tinha um capitão e tanto, o Abdul Varela. Abdul Varela. Agora, o grande craque mesmo nesse jogo não foi o Abdul Varela, foi o comando moral. Foi o Didi, o ponta-direita, que fez o gol da vitória. Entendeu? Agora, eu discuti inclusive com o Ademir, com o Zizinho, com o Jair da Rosa Pinto, com o Bauer, com o próprio treinador Flávio Costa. Eu discuti esse assunto, dizendo que o Uruguai tinha time melhor do que o Brasil. Entendeu? E há uma coisa também, o Brasil fez um jogo com a Espanha,
o jogo com o Uruguai foi um domingo. O jogo com a Espanha foi numa quinta-feira. E nesse jogo com a Espanha, a delegação espanhola, a embaixada espanhola, fez uma reclamação junto à FIFA de que tinha havido uma sabotagem do cozinheiro da concentração da Espanha que botou barbitúrico. Então os jogadores espanhóis pareciam que estavam dormindo em campo. Inclusive o goleiro, Ramalhete, que era o maior goleiro da Copa. Então a FIFA nunca levou em consideração essa reclamação da Embaixada da Espanha no Rio de Janeiro. Na época a capital era o Rio de Janeiro. Pois bem, mas isso aí compromete muito, entendeu? Como, por exemplo, uma das raras vezes que eu tive com o Pelé, eu disse, Pelé, há um detalhe aí, rapaz. Você marcou 3 gols contra a França em 58. E onde é que estava o teu marcador, Pelé? Ele disse, estava na enfermaria o segundo tempo todinho. A França jogou com 10. Naquele tempo não havia substituição. A primeira substituição que houve em Copa do Mundo foi na Copa de 70. Quando, aos 29 minutos do primeiro tempo, Gerson saiu e entrou o Paulo César Caju. Primeira vez. Então, em 50, a França teve que jogar com 10 no segundo tempo. A França tinha um grande time e tinha que ganhar aquele jogo. O artilheiro da Copa foi da França, né? Fontaine. Fontaine, né? Não, e todo o time, esse jogador Vincent, que era o marcador do Pelé, sim, eles botaram o Vincent para fora de campo, porque uma patada que o Vavá deu nele. Ele não voltou mais para o campo. Aí voltou e foi para a ponta esquerda e depois de 5 minutos foi para a enfermaria de novo. Então até eu, doutorzinho, marca 3 gols desse jeito. Esse negócio do barbitúrico, tudo, depois o Brasil foi vítima, né? Pelo menos o Branco, né? Falou que na Copa do Mundo com a Argentina, que deram água, o massagista, né? Deu água para eles beberem e tudo e ficaram. O que existe, a Copa, uma das duas que eu assisti ao vivo foi a Copa de 78, na Argentina. Sim. Então inventaram a história de campeão moral, mas não existe esse campeão moral. A Argentina tinha um grande time. A Argentina tinha um grande time. E sabe quem não fez nada nessa Copa? Sim. O Zico. O Zico, né? Há jogador de seleção e há jogador de Copa. Jogador de Copa, Clodoaldo, no time do Santos não era grande coisa, mas brilhou na Copa de 70. Ele era jogador de seleção. O Gilmar, que nós falamos... o Gilmar era jogador de seleção. De seleção. No clube, ele quando foi convocado em 62, que ele já era do Santos, ele era reserva do Santos. Mas na seleção ele crescia. Entendeu? Já o Castilho, né, dizem que na seleção nunca tremeu no jogo com a Hungria. O Didi confirmou para mim, o grande Didi, confirmou para mim no jantar, que eram uns homenageados, no Hotel Marina, que é produzido pelo nosso cofreiro, o Sérgio Ponte. Sérgio Ponte. Eu conversando com ele, ele disse, não, o Castilho tremeu. Tremeu no gol do Brasil contra a Hungria. Didi era um príncipe, chamava-se príncipe etíope, né? Era elegante, né? Ele jogando. Fez um casamento maravilhoso com a Guiomar, casamento de coisa de elite, entendeu? Começa que Jogou Real Madrid. Hein? Jogou Real Madrid, não foi? Mas aí ele palhaçou, aí fracassou. Foi. A grande estrela do Real Madrid foi o Di Stéfano. Argentino. Di Stéfano não jogou nessa Copa. Foi jogar pela Espanha, naquele tempo podia. Você se naturalizava e jogava, né? O Mazzola, né? Por exemplo, o Mazzola, que começou sendo centroavante do Brasil em 58, em 62 ele defendeu a Itália. Como Altafine, né? Como Altafine. E hoje, o futebol hoje é muito diferente daquela época? Né? Total, né? Olha, eu vi ontem um jogo bem recente do Brasil com o Japão. Quando o Brasil precisa de pênalti para ganhar do Japão, que ninguém no Japão sabe se a bola é redonda ou quadrada até hoje. Então isso significa que é que vale? Vale nada, né? Hoje é um negócio comercial.
Puramente comercial. Antigamente a seleção brasileira era aquela... Todo mundo era apaixonado, mas parece que virou empresa, né? Não sei, né? Fica, né? Já apareceram os grandes diretores. Aqui no Ceará, por exemplo, Canamari Ribeiro, que era o presidente do América. Sei. O América chegou a ser um grande time. Chegou. Mas eu não sei se você pegou essa fase que eu estou falando, não. Estou falando no ano de 1950. Ah, não. A fase que eu peguei boa do América é 66. Que era a S de Borba. Hélio, Jarbas e Heródoto. Peixoto, Aristóbulo e Coimbra. O Biratã, Manuel de Ferro, Paulo Porto, Naís e Gilberto. Esse foi o time que ganhou do Ceará no torneio aberto e disputou o Campeonato Cearense de 1950. Presidente, um grande advogado, doutor Canamari Ribeiro. Agora, por exemplo, também na década de 50, o Calouros do Ar, né, era bom, né? Chegou a ter uma fasezinha, uma né? fasezinha, porque o goleiro era o Chico Martins. Não, agora quem foi realmente grande, fora Fortaleza e Ceará, é o Ferroviário. Ferroviário, Era muito bom. Era. Ferroviário, grandes equipes, né? Ele fez tudo. Mas eu estava falando do América de 66, que foi campeão cearense em 1966 e também na década de 60, no basquete, formou uma grande equipe, tudo que era a S de Borba, na direção Zé Lino da Silveira e Marcílio Brown, né? Sem dúvida. Era o América da do Manuel. Do Manuel, já. Mas o América que eu estou falando era o América, meu amigo, que tinha 5 quadras na aldeota, da rua Dom Luiz até a rua Canuto de Aguiar. Tudo aquilo era América. Eu jogava lá, porque eu morava na Dom Luiz. Eu jogava, não no América, eu jogava lá, racha, né? Tinha um campo, um bom campo, arquibancada de madeira, mas tinha um bom campo. Mas tem alguma coisa a ver com o Campo do América, que chamava? Não, aquilo é um engano que há geográfico. Tá. O Campo do América, que chama, é um bairro que fica perto do América. Ali, o América nunca jogou ali. Ali é um bairro. Acho que é um campo de barro, qualquer coisa assim, viu? E umas casas que cercam. Aí chamado Campo do América. Aquilo é o bairro. Certo. Agora, o América, como eu lhe disse, era Dom Luiz com Tiburcio Cavalcante, desce pela Tiburcio Cavalcante e vai parar na Canuto Aguiar. Sei demais. São 5 quadras. Isso pertencia ao América. América. Ali já pegando pelo Canuto de Aguiar, tudo perto da casa do como é, rapaz? Da Patrolino Ribeiro, por ali. O Patrolino talvez confrontasse com a ponta do América, porque o América começava na Dom Luiz e descia, em direção à praia. Por ali estava o Patrolino. Lúcio, mas também no futebol, eu sei que é uma das suas paixões, mas outra paixão sua é o cinema, né? Eu fui da época que Fortaleza tinha 17 cinemas. 17? 17 cinemas. Não significa dizer que você tinha 17 opções do filme. Por quê? Porque tinha cinema que eram nos bairros afastados. Por exemplo, o Cine Nazaré era em Otávio Bonfim. Entendeu? Fizeram até um filme sobre ele agora. Sobre o quê? Sobre esse filme? O Cine Nazaré? Bom, então é o seguinte, tinha a fábrica Siqueira Gugel. Sim. E do lado Sertão tinha... Eu tenho a impressão que seria, mal comparando, se você andasse um pouco para a Praça do Ferreira, você cruzaria com a rua Zé Bastos. Tem impressão. Certo. Viu? Mas ali tinha o Cine Nazaré, que dava as costas para o leste. Sim. E dava a frente para o oeste, digamos, Sobral. Certo. Entendeu? Tinha o Cine Otávio Bonfim, que era na praça, em Otávio Bonfim, o Cine Familiar, que era dos padres. Então, ali tinha 2 cinemas, correto? Certo. Tinha o Cine Santos Dumont, que era na praça ali do Colégio vizinho Militar? ao Cristo Rei. Ao Cristo Rei, E de frente ao Colégio Militar. Esse Cine Santos Dumont pertencia aos padres jesuítas. Entendeu? Tinha o Cine Ventura, que era na Barão de Student, que era do Ventura em sociedade com o seu Severino Ribeiro, na Barão de Student, por ali, esquina com Cena Madureira. Rua Cena Madureira. Pois bem, tinha o Cine Rex, que era da turma jovem. Tinha o Cine Moderno, que era quase da Praça do Ferreira, pela Nova Facundo. Tinha o Cine Majestic, que era na Praça do Ferreira. Tinha o Cine Diogo, que era na Barão do Rio Branco. Olhe bem.
Tinha o Cine Messejana, que era no chamado calçamento de Messejana. Tinha o Cine Joaquim Távora, em Joaquim Távora. E tinha os cinemas que um camarada muito audacioso, chamado era Barro Leal, ele começou a abrir cinema para enfrentar o Severiano. Então ele abriu Jangada, Samburá? Na Floriano Peixoto, ele abriu Jangada, ele abriu o Samburá na Major Facundo. Vizinho praticamente, não era? Não? Sim, e abriu Araçanga na Pontes Vieira, abriu o Cine Toaçu, pouca gente sabe que a Praça do Zé de Alencar tinha um cinema, Cine Toaçu, que era desse Amadeu Barro Leal. Tá, um campeão em audácia para enfrentar, por querer pretender e conseguir enfrentar o Severiano Ribeiro. Beber um copinho d'água, né? Aí a gente volta já. E estamos de volta aqui com o Lúcio Brasileiro. Lúcio, estava falando negócio de cinema. 17 cinemas, porque o Amadeu Barro Leal fundou 5 cinemas. Sim. Inclusive o Cine Atapu, que era na Pontes Vieira. O prédio não existe hoje, era esquina com Pontes Vieira com Joaquim Távora. Era ali. Então, não era 17 opções, porque não tinha, na época, os ônibus não faziam essa cobertura até tarde. Então, os cinemas dos subúrbios eram 7h30 da noite. Você podia chegar lá às 7h30, mas não tinha onde você voltar para o seu bairro. Sei. Então, na verdade, os cinemas chamados comerciais era o Diogo, o Moderno, o Majestic, depois entraram 2 do Amadeu, que era o Jangada, na Floriano Peixoto, e o Samburá, na Major Facundo, entendeu? E o Cine Rex, que era o cinema da Mocidade, aos domingos. Mas você não falou no São Luís, né? Não, aí veio depois. Veio depois, né? São Luís veio no dia 30... Demorou muito para ser construído, sim, né? Começou a ser construído no dia que o Diogo abriu, Sei. no dia 7 de setembro de 1940, no dia seguinte o seu Ribeiro começou a construir o Cine Diogo, que foi inaugurado 18 anos depois. Na inauguração, estava lá o doutor Paulo Sarazate, como estava o governador do dia, que era Flávio Marcílio, estava lá a primeira-dama, dona Albaniza, estava lá a dona Creuza, que era a rainha-mãe, que era a sogra. O doutor Paulo era o governador, mas estava em tratamento de saúde no Rio. Mas ele estava presente na inauguração. Ou então, se ele não estava, que eu não fui à inauguração, só fui ao jantar que houve depois. Então, se ele não foi, a dona Creuza, a sogra, e a dona Albaniza foram. Eu acho que eu cheguei a ver até um filme da inauguração de São Luís, teve um jantar na casa do... Raul Carneiro, né? Esse jantar eu fui. E coincidia com o aniversário da dona... Uma esposa do Raul Carneiro, da dona Ilka. Dona Ilka, né? É possível. Né? Das maiores leis de todos os tempos do Ceará. Com Luiz Severiano Ribeiro, cinema é a maior diversão, não era aquele? Pois bem, mas quando ele foi fazer o discurso, ele disse assim, ele tinha na época 84 anos, ele disse, falaram muito da demora desse cinema que eu estou inaugurando hoje. Mas acontece que é bom que todos saibam. Inclusive um jornal, um amigo da família, apontou o pessoal do Povo. Ele apontou. Estava na primeira fila. A dona Bonita e a dona Creuza apontou. Inclusive, o jornal, muito amigo da família, chegou a me criticar muito duramente. Acontece que o cearense vai ficar sabendo que eu não estou dando cinema à minha terra, não. Eu estou dando o melhor cinema do Brasil. E foi, era mesmo. E era, né? Era. Belíssimo, né? Você vê, sabe, o nível de... Mas eu não fui à inauguração. É um patrimônio histórico nosso. Eu não fui à inauguração. Eu fui ao jantar na casa da dona Ilka e do Raul Carneiro. Lúcio, e o teu interesse, assim, por Casablanca, como é que surgiu? Engraçado, você já falou, sem querer, chegou perto. No dia 16 de julho de 1950, o Brasil perdeu o jogo para o Uruguai. O jogo terminou o primeiro tempo 0-0. No segundo tempo, logo no começo, o Friaça
que era um perna de pau, era o ponta direita brasileiro, fez o gol brasileiro. O Uruguai reclamou que tinha sido impedimento, mas tudo leva a crer que foi legítimo o gol. Quando faltava 21 minutos para o jogo terminar, o Schiaffini empata. E quando faltava 11 para 12 minutos, o Didia faz o gol da vitória. O gol da vitória, eu apresentei o Barbosa na televisão e o Zizinho, e eles me deram quase razão. Qual foi a causa do gol? O Danilo marcava um grande jogador, o uruguaio chamado Júlio Pérez. O Júlio Pérez, o Jair, o Júlio Pérez, toma a bola do Jair e dá para o Abdúlio Varela toma a bola do Jair e passa a bola para o Júlio Pérez, o Abdúlio Varela. O Júlio Pérez vai com a bola, quem marcava o Júlio Pérez era o Danilo. E o Bigode foi para cima dele e deixou o Didia solto. Aí o Júlio Pérez, pum, para o Didia correu e na metade do caminho, ele mesmo depois confessou, ele sentiu que o Bigode não ia pegar mais ele. Então ele fez o gol, foi 2-1. Crucificaram o Barbosa. O Brasil não teve condições, crucificaram porque ele pulou mal, né? Ele saiu para cortar a bola. Aí depois ele teve que voltar. Então ele voltou de cabeça rente com o gramado. Era para ter voltado com as mãos para cima, para evitar a bola, né? Mas o Uruguai faria logo depois outro gol. O Uruguai estava dominando o jogo, estraçalhou tudo, viu? E eu fui o único jornalista, acho que cearense, que entrevistou o Abdúlio Varela na casa dele, no Uruguai, uma casa modesta. Ele me serviu uma bebida que eu não bebia, um cinzano, um martini, viu? A mulher dele muito distinta, e ele contou que a história que ele fez pipi não é verdadeira, no jornal que ele disse, Brasil campeão do mundo. Jornal dos Esportes, nesse dia, o Brasil campeão do mundo. Ah, sim, eu estou contando por que é que eu fui do Casablanca. É porque quando terminou o jogo, eu caí no choro. Eu tinha 10 anos. A minha mãe, então, permitiu que eu fosse ao Moderno assistir Casablanca, que era impróprio até 10 anos. Eu tinha 10 anos incompletos. Aí um amigo meu foi comigo para assistir no Cine Moderno. Aí eu me apaixonei porque eu estava em trauma com a derrota do Brasil. Aí vem a questão da memória afetiva. Ninguém esperava, por causa desse jogo falsificado com a Espanha, 6-1, e 7-1 com a Suécia. Esse daí foi que, contra a Espanha, foi que surgiu a expressão aqui, olé, olé, foi, né? Fizeram música, a Tourada de Madrid. De Barro, né? Eu fui a Tourada de Madrid para pipum, pum, pum. Lá, larirari, larirari, para pipum, pum, pum. Quantas vezes você assistiu, assim, tem exatamente ou aproximadamente você assistiu Casablanca? Rapaz, eu fui à posse do Fernando César, um confreiro nosso do Ceará, que assumia a Secretaria de Imprensa do Sarney. Fernando César Mesquita. E na roda disseram, o presidente Sarney estava lá, prestigiando. Então disseram, é verdade que você assistiu o filme? Não, ele nem citou o nome, disse muitas vezes. Eu digo, não, eu assisti o filme 1080 vezes. Aí o Ricardo Boechat, que era do Globo, hoje falecido, botou no jornal que eu tinha assistido 500. Aí eu telefonei, olha Ricardo, você pode me chamar de mentiroso, agora você estipular quantas vezes eu assisti, tenha santa paciência. Foi 1080 mesmo. Eu vi de todas as maneiras, né? Então daí que vem, por exemplo, o Gart, né? Eu sei todo o filme, é um personagem, é um assassino que assassinou os Correios Alemães. Eu sei todo o filme de cor, em português e em inglês. Olha aí. E muita parte em francês também, sei. O Casablanca. Interessante. Rapaz, mas Lúcio, assim, eu conversando, assim contigo aqui, ouvindo, eu fico lembrando, acho que 2 grandes amigos em comum nossos. Edilmar Norões e Luiz Frota Carneiro. Sim, né? Sem dúvida. Todos os 2 meus irmãos. O Edilmar Norões, eu aponto o príncipe da imprensa cearense. Viu? E nunca trabalhamos juntos, a não ser uma pequena época no Jornal do Bonaparte, onde ele assinou uma coluna de clubes. E eu assinava a coluna social. Só esse período, um período pequeníssimo, porque o jornal durou 9 meses. Entendeu? Mas eu considero o Edilmar o príncipe
da imprensa cearense. É. E eu sei que... Luiz Frota é irmão de todas as maneiras. Luiz Frota é uma sabedoria, assim, né? Eu gostava de conversar com ele, eu aprendia muito sobre visão de vida, né? Um grande sobralense. Grande sobralense. Viu? É um sobralense mesmo. Foi ele que conseguiu o título de cidadão de Sobral para o doutor Pascoal Barroso. O pessoal pensa que o doutor Pascoal era genro do Chico Monte. Nada disso. Foi o Luiz Frota que conseguiu, com 2 amigos dele, vereadores em Sobral, e eu fui para o doutor Pascoal assumir a cidadania de Sobral. Pascoal Barroso, um grande intelectual, Pascoal né? Barroso, Também, sim, né? grande intelectual. Atribui-se até que o termo sobralidade foi cunhado por ele. Deixa eu te contar uma história dele. Ele hospedou o neto do Mahatma Gandhi. E o cara era muito exigente, entendeu? E o doutor Pascoal morava, mesmo como governador, numa casa muito pequena. E a dona Olga teve que fazer umas passadeiras extra, porque o homem tinha que mudar de bata de meia em meia hora. Viu? Então, teve que haver passadeiras, engomadeiras extras. E o Pascoal chateou-se com aquelas engomadeiras no meio da sala. No dia seguinte, na hora do café, a dona Olga botou os abacaxis, o que tinha nosso de melhor de fruta. E na hora do leite, o neto do Manhattan disse: governador, eu só bebo leite de cabra. O Pascoal, que não aguentava mais o sujeito, disse: meu amigo, eu quero lhe dizer que no Ceará tem muito e acaba sem vergonha. Bom demais. Melhor inspirado. Foi o governador sem querer, ele era ministro, viu? E queria ser embaixador na Santa Sé. Aí foi ser governador. Ele queria perder. E pouca gente sabe que o Palácio da Abolição deve-se a ele, né? Porque... A dona Olga, né? A dona Olga A dona Olga que pediu ao Sérgio Bernardes para ele desenhar o palácio. Foi. Né? Mas, em compensação, o palácio não convence. Mas deve-se a dona Olga Barroso, uma grande primeira-dama. Grande, né? Entendeu? Uma grande primeira-dama. E disse que ela influenciava muito o Pascoal. O doutor Pascoal não deixava se influenciar por ninguém. Por ninguém. Entendeu? Ele resolvia tudo, era da cabeça dele. A dona Olga, eu fui, porque eu era ligado ao pessoal do Cassino do Ideal, e tinha ligação com o Jogo do Bicho. Então, eu fui pedir ao Ideal que permitisse que o jogo continuasse. Sim. Entendeu? E o Jogo do Bicho, o Pascoal proibiu. E a dona Olga, nós prometemos à dona Olga que ela conseguisse a liberação do Jogo do Bicho, que daria uma verba alta para o hospital infantil que ela estava construindo e sustentaria o hospital durante muito tempo. Ela topou, mas o Pascoal não abriu. Todo mundo dizendo que era que mandava não. Beber um copinho d'água, né? Aí a gente volta já. E voltando agora para o terceiro bloco com Lúcio Brasileiro. Lúcio, quando foi que surgiu o Lúcio Brasileiro? Olha, eu tinha 15 anos quando resolvi me oferecer à Gazeta de Notícias, que era um matutino. Naquela época tinha os matutinos e vespertinos, jornais que saíam de manhã e jornais que saíam de tarde. A Gazeta era matutino, saía de manhã. Então eu fui me oferecer, às 6 horas da tarde, ao editor. Na época não se dizia editor, dizia redator-chefe. Então um camarada chamado Antônio Dias disse: olha, rapaz, quem resolve isso é o Luiz Campos, e ele só vem às 8 horas. Eu fui ao Diogo, assisti o cinema, isso de calça curta, hein? E voltei para lá, estava o Luiz Campos, e já sabia na redação que tinha aparecido no Paulismo Social, que os diretores eram contra. Aí o Luiz Campos teve que lutar para que eu fosse aceito. Não era nada contra mim. Como divisão, né, o Luiz Campos? Sim, porque ele queria que o jornal, a Gazeta, que tinha um bom público leitor, entrasse no Ideal Clube. Para entrar no Ideal Clube, tinha que ter a coluna social. Certo. E aparece o Lúcio Brasileiro, passei. Aí então, na discussão lá, o Sancho depois meu patrão, Olavo Araújo, pai do Oswaldo, que foi do Povo, disseram: Luiz, nós somos contra, mas você vai resolver. Mas o vice-presidente Antônio Brasileiro
tio-avô do Lúcio Alcântara. Conhecia Dona Marinha? Era Antônio Brasileiro e Dona Maria, a senhora dele? Não, eu digo já, Dona Dolores. Dona Dolores. Foi bem, grande figura, hein? Então o que aconteceu foi o seguinte, na discussão, o Antônio Brasileiro foi renitente e não continuou sendo contra. E o Luiz Campos ficou rouco em defender o meu ingresso. Quando ele chegou na redação, ele disse, vou me vingar do Antônio Brasileiro. O nome desse rapaz vai ser Brasileiro. Aí um publicitário, não sei se você conheceu, porque é da velha guarda, né? Heitor Costa Lima, bota Lúcio. Depois de 2 dias, eu pego o jornal, tá lá, Lúcio Brasileiro. Homenagem ao Antônio Brasileiro. E o verdadeiro Lúcio Brasileiro é o Lúcio Alcântara, que foi governador. Porque ele é brasileiro. A Dona Dolores era assim, Maria Dolores Brasileiro de Alcântara. Ela casou com Valdemar Alcântara e Silva. Entendeu? Então, ela podia optar em ficar Maria Dolores Alcântara e Alcântara, porque o Valdemar também era Alcântara, e ela era Alcântara, ou então botar o Silva no meio. Ela preferiu ficar com o nome todo Valdemar. Mas quando o Lúcio Alcântara nasceu, o único varão deles, era para ser Lúcio, Alcântara e Alcântara. Ou então, Lúcio Brasileiro de Alcântara. Então, ele é o verdadeiro Lúcio Brasileiro. Agora, eu acho interessante na tua trajetória, Lúcio, porque não é só contar o tempo que você está aí escrevendo diariamente, não. Mas é pelo teu processo criativo, o que você inovou, o que você ditou aqui para a sociedade, a partir da sociedade cearense aqui. Não é? Por exemplo, até questão de costumes, comportamentos, né? Hoje o meu programa da CBN é respondendo exatamente as perguntas de comportamento. Por exemplo, eu dou um espirro na mesa do jantar. Eu posso puxar o lenço? Não. Não se usa lenço em mesa de jantar. Será sempre o guardanapo. O dono da casa, ou se for num clube, o garçom, se encarregará de trazer outro guardanapo. Mas não se usa lenço em mesa. Agora, tem uma coisa interessante que eu acho. Aí é que vem. Você vê quando a pessoa faz sucesso, quando, por exemplo, um produto faz sucesso. O Campari é um bitter, né? Mas você pede um Campari, né? Tudo. Uma lâmina de barbear, né? Muito tempo, deu uma Gillette, tudo. Tá? Teve uma época que as famílias diziam assim, passa o Lúcio Brasileiro. Era o paliteiro. Não teve isso? Como é a história? Isso é bom demais. Isso é cultura urbana mesmo. Tem assim, histórias que tem tanto charme que merecem ser verdadeiras. Merece. Mas não tem a história do palito que é para estar no banheiro, né? Você não era... Que não pode. Tudo, o programa rapaz, é um negócio que me deixa muito orgulhoso e feliz. É só 1 minuto. 1 minuto, Viu? Mas é um negócio que... Como é que a Sônia Pereira usa muito, hoje se usa muito? Bombou. O programa bombou. 1 minuto só. De segunda a sexta, 1 minuto. Olha, Moreira Campos, ele falava que, quando ele falava assim da escrita, o poder da síntese, que tinha que ser exercitado, porque futuramente ele dizia assim, olha, 1 minuto hoje, por exemplo, pega na internet, um filme de 1 minuto é uma longa-metragem até, né? Tudo. Então se diz muito, né? Você tem um poder de síntese, né? Assim como você tem, por exemplo, um texto seu, muita gente identifica, você não precisa nem assinar, né? Tanto é escrito ou verbalizado, né? É leve, né? É leve. É bem leve. light. E tem aqueles termos, né? Quando você vê que o público adota, né? Isso é né? Tem muita coisa aí, por exemplo, o governo do Vigílio, o apelidei de veterano, ele próprio adotava. Agora você pega um livro de história, quando fala no tempo dele, remete, né? Isso é uma coisa Eu criei recentemente, quando eu comecei o programa na rádio, há uns 2 anos, um slogan para o Dias Branco. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer.
Ô povo bom, Dias Branco, né? Tudo era. Ó, sempre braços abertos. Lúcio, agora, por exemplo, eu acho também você contribuiu muito para o entendimento, a compreensão aqui, vamos dizer, principalmente aqui do fortalezense, né? Que é a nossa ambiência, do que seja elegância, né? Sim, por exemplo, uma mulher, a mulher pode ser bem vestida, mas não ser elegante. Entendeu? Uma mulher que o marido é barrigudo e ela não faz nada para diminuir a barriga do marido, ela pode vestir caríssimo, mas não é elegante. Elegante é um conjunto, eu quase que diria, das minhas elegantes, eu toda a vida fui obrigado a botar, porque se eu não botasse eu saía perdendo, porque todas mereciam. Eu nunca deixei ninguém na dúvida. Quem estava na dúvida, eu punha logo numa lista à parte, mas não de elegante. Eu me lembro que a sociedade assim, fortalezense, né, já aguardava a tua lista, né? Especulava quem seria do ano, né? Os 10 por mais causa do critério. Os critérios. O critério sem procurar puxar ninguém, nada. Era tudo por merecer. Entendeu? Por merecer. Lúcio, agora, como é que funciona, por exemplo, o cronista social, né? Olha, você devia ter uma infinidade de convites, né? Muito requisitado. É difícil montar a agenda? Olha, eu não aceitava assim, porque, olhe bem, eu aceitava aqueles convites de pessoas que me mereciam e de pessoas, digamos assim, que tinham dignidade e um toque de finura, entendeu? Então, agora, havia convites que eu botava na lista dos duvidosos, que eu não ia. E hoje eu não moro mais em Fortaleza, né? Faz muitos anos, faz 30 e tantos anos, que eu deixei de morar em Fortaleza. Hoje eu moro, a conselho do meu mestre, Dr. Haroldo de Laçaba, eu moro numa praia e nunca venho a Fortaleza. Não venho a Fortaleza mais. Pô, rapaz, então agora eu fico mais honrado ainda por você ter vindo aqui para a gente bater esse papo aqui no Náutico. Muito prazer. Inclusive, eu comecei a sentir que as rodas me pesavam. Tem até uma música, que era a música lá da minha barraca, né? Deixa eu ver se eu consigo dizer só uma partezinha. Você notou. Isso aí é contra o mau comportamento das pessoas na roda, viu? Você notou como eu estou tão diferente. Você notou como eu estou tão diferente. A água lava tudo. A água só não lava a língua dessa gente. Rapaz, são muito irresponsáveis, rapaz. Todo boato vira a maior verdade do mundo. E aí eu não aguentava isso, eu não aguento isso até hoje. Eles sabem, lá no Cumbuco eles sabem. Falou mal, mesmo de uma pessoa que nem gosta, eu me levanto da mesa para casa. Eu tenho muita coisa para falar que não sei da vida alheia. Por que falar da vida alheia, né? Eu acho que o bom é falar de ideias, né? Falar de momentos, trazer coisas acontecimentos, né? Você, quando você chega e vai... Rapaz, você vai contar, eu não contei isso ainda não, nem vou contar talvez. Eu fui aplaudido no maior restaurante, os maiores de Lisboa. E no restaurante, era o que o Brasil, eu fico na mesa que o Brasil Suede ficava, naturalmente, quando ele era vivo, né? Então, eu estava cantarolando uma música, e o pessoal todo só tinha português na roda. Foi aplaudido de pé. A música é a música do Carnaval de 58. Vê como eu sou velho. Carnaval de 58, viu? Repara essa música. Lili, analfabeta, quando fala é uma tragédia. Mas em matéria de amor, minha gente, Lili é uma enciclopédia. Com X escreve chá, xadrez com CH, escreve general com J. Mas quando quer falar só de amor, Lili é poliglota. Carnaval de 1958. Bom demais. Aí te descobriram lá, né? Todo mundo aplaudiu, eu fui obrigado a repetir. E alguns deles vieram até a minha mesa e me dar os parabéns.
Viu? Não tinha um brasileiro lá, tudo era português. Mas o bom é isso, né? Porque, por exemplo, você se manifesta, né, anonimamente e tudo, e se faz, a tua vocação, o teu talento, né, para isso. E Ibiza, como é? Lá, tu tem um costume, né? Ibiza, anual. o pessoal diz que a minha coluna fez Ibiza. Fez Ibiza em relação ao que eu digo de lá. Certo. Entendeu? Quer dizer, chamou a atenção, mas não é verdade. Ibiza já era famoso. Entendeu? Eu devo a um decorador já falecido chamado Carlos Moraes. Ele era, aliás, não era bem decorador, ele era tapeceiro, Carlinhos Moraes? É. Claro. Morreu há muito tempo. Foi, sei. Ele é que me chamou a atenção para não deixar de ir a Ibiza. Então eu fui a Ibiza no ano que o Brasil... Tá aí, essa Copa o Brasil merecia ganhar e perdeu. Foi a Copa de 82. 82. Para a Itália. A Itália, Paulo Rossi. E a seleção do Tele Santana. Embora o pessoal fale muito no Sócrates e no Zico, a grande figura dessa seleção chamou-se Falcão, o rei de Roma. Pois bem, então eu fui a Ibiza e adotei Ibiza. Ibiza é um paraíso. Ibiza é um negócio extraordinário. Todo mundo feliz. Agora, nesse negócio de inventário desse vírus, ninguém usou máscara, ninguém queria saber. As praias cheias de gente, as nórdicas em grande quantidade. É um negócio espetacular. Ibiza é uma das terras do mundo que ninguém fala mal de ninguém. Não existe isso lá. Isso aqui me pegou. E a discoteca, né? A discoteca. Agora está aumentando. Umas fecharam e tal. Qual é a música que te atrai mais? Assim? A música de discoteca. Eles contratam, inclusive, discotecários russos, que são considerados os melhores do mundo. Entendeu? Então a discoteca é o charme. E as praias de dia e as discotecas à noite. Mas lá quer dizer, é um paraíso. Tem alguma coisa aqui que possa se aprender com Ibiza, já que a gente tem uma visão muito grande para turismo? Nem na Bahia. De jeito nenhum. Lá é uma coisa muito especial. Mas agora eu estou indo a outra ilha, que é Formentera. Formentera é 20 minutos de barco de Ibiza. Vai ser a Ibiza do futuro. Viu? Mas as Ilhas Baleares são todas um encanto. Agora é preciso você ver que Palma de Mallorca tem 600 mil habitantes. Ibiza tem 60. Então no inverno você sente uma tristeza muito grande em Ibiza. Agora está o máximo, porque é verão. Mas você ir a Ibiza em dezembro, janeiro, você não deve nem pensar em ir. Entendeu? Já Palma não. Palma não tem essa defasagem. Palma é um turismo classudo. Lúcio, e planos para esse jovem de 83, né? 83? Esse jovem de 83. Não tenho. Agora, você saber que eu ganhei de amigos um blog. Então esse blog é a primeira coisa que eu tenho com liberdade total. Entendeu? Total. Então esse blog está muito bom, está indo muito bem, viu? É de segunda a sexta. E a CBN, do povo, que eu estou lá de segunda. Não, a CBN é que é de sexta, o blog é todo dia, incluindo domingo e sábado. Viu? E eu estava numa festa de Jornal do Povo, lá nesse centro que o Cid Gomes fez, essa beleza centro de eventos. Né? Eu estava com alguns amigos e ele me chamou para tirar uma foto. Então disseram assim, doutor, seu emprego na CBN está garantido. Quando o patrão chama para tirar foto... Eu estou me lembrando agora da história da gravata. Da gravata com o Manuel Eduardo Campos, Manuelito, mas né? a história não foi comigo, não. A história, né? Eu participei diretamente. O Manuelito viajou para a Europa a convite da Varig. Ele e a Eudine, mulher dele. Sim. Aí então, quando ele chegou, nós fomos esperar no aeroporto, dar as boas-vindas. E no dia seguinte o Lustrosa ligou, Lúcio, o Manuelito lhe trouxe alguma coisa para você? Eu disse, não. Ele disse, já sei, você é demitido. Eu digo, como? Porque ele me trouxe uma gravata. Eu digo, Lustrosa, quem vai ser demitido sou eu, porque ele não trouxe nada. Agora ele trouxe uma gravata para você, e você acha que vai ser demitido por isso? Você não conhece o Manuelito. Ele me trouxe a gravata
Para quando ele botar para fora, ele vai dizer assim, e para não dizer que foi caso pessoal, eu até trouxe uma gravata. Esse é Lúcio Brasileiro! Você transformar o presente numa gravata em um castigo é de lascar, né? Mas o Lustosa era assim, viu? Era. Lúcio, muito obrigado, viu? Pela sua disponibilidade, pelo aprendizado Inclusive, você aceitou a minha ideia de ser no Náutico, entendeu? Sim, claro. Que é a minha paixão. Na época não havia, morar na Dom Luiz, e não havia a Praça Portugal. Então ninguém podia descer assim diretamente, não. Vinha pelo Oswaldo Cruz e vinha para o Náutico. Isso em 53, 54, 55. Então, estar aqui é sempre uma coisa, para mim, que marca, viu? Fique certo que você fez um obséquio em me convidar e me trazer para cá. Obrigado. Esse é Lúcio Brasileiro. Até o próximo!